Glória a Jesus. Eu quero nesta tarde mais uma vez saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de mais uma vez pregar a sua santa palavra. Quero também saudar a todos aqueles que ouvem neste estudo bíblico, que com certeza irá identificar-se, aleluia, com a sua necessidade. O tema do nosso estudo hoje será Cristo, o homem sofredor. A marca de Cristo foi a marca do sofrimento. Eu sempre digo que o homem nasceu para viver, Cristo nasceu para morrer. Glória a Deus. Para isto, vamos ler a Bíblia no livro de São Marcos, capítulo 14. São Marcos, capítulo 14, e os versículos 32 a 34, e o versículo 44 e 46. Está escrito assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse ao seu discípulo: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Versículo 44. Glória a Deus. Ora, o que eu traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: Aquele a que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, e beijou. E lançaram as mãos e o prenderam. Vamos ler agora São Marcos, capítulo 15, versículo de 1 a 5. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e amarraram Jesus, o levaram e entregaram a Pilato. E Pilato lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondeu e disse: Tu disse. E os principais dos sacerdotes o acusaram de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada responde? Vê quantas coisas testificaram contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava, se admirava. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos, nós queremos te glorificar e te exaltar. Por mais uma vez, meu Pai, nos dá a oportunidade de pregar a tua palavra. Não porque mereçamos, mas porque a tua graça e infinita misericórdia nos corrobora. Nos ajude, Pai Santo, a transmitir essa mensagem na unção do teu Santo Espírito. Abençoe este jovem que está na filmagem, livrando de todo mal, no nome de Jesus. Diga amém. Amém? Queridos, Cristo, o homem sofredor. Olha, a inteligência humana é incapaz de analisar e descrever o sofrimento do Senhor Jesus. E tudo por nós, pecadores. Aleluia. O sofrimento de Cristo antes da cruz, nós podemos verificar a agonia do Getsêmani. Diz que ali ele orava com tanta intensidade que o seu suor transformava-se em sangue. Aleluia. E a tristeza invadiu Jesus, a angústia, o suor em sangue e a alma profundamente triste. Ele sentia naquele momento o pecado seu e meu. Ele disse: A minha alma está angustiada até a morte. Glória a Deus. Essa é a razão. Qual foi o motivo da agonia? O motivo da agonia de Cristo foi dar a vida por muitos e reaver. Jesus teve o objetivo de trazer a salvação para todos. É óbvio que nem todos aceitam, mas ele disse: Eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. A razão da morte dele foi fazer aquilo que a lei não podia fazer. Os profetas não podiam fazer. Os patriarcas não podiam fazer.
porque é necessário que um ser perfeito, aleluia, resgatasse o homem caído lá no Éden. Que a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e por um só homem entrou a salvação. O pecado entrou por Adão, e a salvação entrou por Jesus Cristo, o meio Nazareno. Glória a Deus. Jesus, a decisão de Jesus no Getsemane, qual foi? Foi fazer a vontade do Pai. Em São Lucas, ele orando ao Pai, em intensa agonia, ele diz: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Diz que ele orava com tanta profundidade. E aí o Senhor Deus depois mandou um anjo e o confortou. Sabe, Deus ainda tem seres angelicais. A Bíblia fala que os anjos, eles são ministros de Deus, que servem àqueles que hão de herdar a salvação. Glória a Deus nas alturas do céu. A razão de Cristo ir ali, conforme está em São Lucas. Glória a Deus. Capítulo 22 e 42. Aleluia. Aleluia. E dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Meus amados, é isso que nós cristãos devemos fazer. É entregar a nossa vontade ao Pai. Na oração do Pai Nosso, nós dizemos: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Quando nós decidimos a seguir a Jesus Cristo, a nossa vontade não mais existe. Mas a vontade do Pai é que deve perdurar em nossas vidas. Glória a Deus. E foi isso que Cristo falou. Cristo foi obediente ao Pai em tudo. Ele obedeceu até a morte. Ele sempre dizia nas suas pregações: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Foi o meu Pai que mandou. Foi o meu Pai que determinou. Eu e meu Pai somos um. Eu não posso fugir. Eu não posso deixar de fazer a vontade do meu Pai. Glória a Deus. Que exemplo de filho. Eu estou falando de um Cristo encarnado. Um Cristo que veio à terra e, como eu e você, sofreu dores, angústias. Diz que Cristo sofreu como nós sofremos. Cristo foi tentado como nós somos. Só que ele não cedeu a tentação. Ele não pecou em nenhum momento. Glória a Deus. Houve algumas perguntas, a resposta, perguntas e revelações. As perguntas e respostas apontavam para o seu propósito. Diante de Pilatos, foi perguntado: que mal ele fez? Isso nos ensina duas grandes verdades que permeiam a doutrina da salvação. Primeiro, a impecabilidade de Cristo. Ao contrário dos homens, né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Cristo não pecou. Cristo foi impecável. Aleluia. Que mal ele fez? Ele não fez mal nenhum na terra. A Bíblia diz que ele foi varão aprovado, que andou só fazendo bem. E a outra, Jesus foi fiel. Fiel aos propósitos do Pai. Foi fiel para a função que ele veio exercer na terra. Aleluia. Se Jesus houvesse praticado o mal, não poderia realizar a obra propiciatória em nosso favor, porque ele era justo. No livro de São Mateus 27 e 24, glória a Deus. São Mateus 27 e 24, glória a Jesus. O próprio Pilato, que estava encarregado de efetuar o julgamento dele, então Pilato, vendo que nada aproveitava, ante o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerar isso. Glória a Deus. Aleluia. Ele chamou Jesus de justo. Sabe o que é uma pessoa justa? É uma pessoa obediente.
é uma pessoa que pratica a justiça. Glória a Deus. Aleluia. No ato do julgamento de Cristo, Pilato perguntou: qual dos dois que quer que eu vos solte? Disseram: solte no Barrabás e crucificar Jesus. E esse clamor, esse grito do povo, foi exatamente o cumprimento da profecia de Isaías 53:5. Aleluia. Isaías 53:5 está escrito assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então era profético isso que aconteceu. Glória a Jesus. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Responderam todos: que seja crucificado. O correto seria: seja crucificado por nós. Caifás confessou constrangido. Foi o que Deus fez com Abraão ao substituir Isaac. Deus providenciou um cordeiro para substituir Isaac quando Abraão foi oferecer seu filho a pedido de Deus no Monte Moriá. Então Jesus foi o cordeiro substitutivo. Ele veio nos substituir, veio nos resgatar. Se a resposta tivesse vindo através de Pedro e João, ou outra pessoa que conhecesse o plano da salvação, certamente diria: o aceita como teu Salvador. Pilatos, aceita como seu Salvador. Glória a Jesus. Vamos analisar um pouco o desfecho do sofrimento de Cristo. Da prisão à morte na cruz foram os seguintes. Veja o quanto Jesus sofreu por nós. Primeiro foi o sofrimento físico. A encarnação do Verbo, que é um corpo semelhante ao nosso, sujeito ao sofrimento e dores. Diante de Caifás em Jerusalém, foi castigado com azarote, com coroa de espinho, espancado com uma cana, culminando com a sua morte. Tudo isso estava predito. Tudo que houve com Jesus Cristo estava predito. No livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, aleluia, Lamentação de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, glória a Deus. Lamentações 1 e 12 está escrito assim. Glória a Jesus. Lamentação 1 e 12. Não vos comove isso, a todos vós que passai pelo caminho? Atendei e vede, se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Então acredito essa dor que Cristo sofreu. O outro sofrimento foi o sofrimento moral e psicológico, irmão. O Filho de Deus, a respeito do qual os anjos receberam ordem de adorar. No momento, era objeto de escárnio, zombaria por parte de soldado romano. Aleluia. Mesmo injuriado diante das críticas. Salvou a tantos e não salva a ti mesmo, disseram. Esse que curou os outros, cadê? Não diz que é filho de Deus? Blasfemando de Jesus, humilhando Jesus. Desce da cruz se és filho de Deus. Jesus nos dava uma palavra. Eu acho lindo, é que São Lucas capítulo 23 e 34. São Lucas capítulo 23 e 34. Jesus Cristo diz assim. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram os olhos. Da cruz, Jesus suplicou perdão para todos. Que exemplo de amor, que exemplo de obediência, que exemplo de homem. Glória a Deus. Ele é o mediador. O sofrimento espiritual também Jesus passou. Jesus não foi um mártir, mas a vítima propiciatória
preparada por Deus no auge do seu sofrimento, pelo peso do nosso pecado, sentiu-se desamparado pelo Pai. E ele clamou o que está escrito em São Mateus 27 e 46. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu Deus, por que me desamparaste? Diz alguns estudiosos, alguns teólogos, que nesse momento do desamparo, que ele se desamparado, foi exatamente quando ele incorporou todo o pecado. E a Bíblia diz no profeta Isaías que o pecado faz separação entre nós e Deus. Neste momento ele sentiu a separação do Pai, porque ele se fez pecador por nossos pecados. Deus meu, por que me desamparaste? Glória a Deus. É o sofrimento espiritual, a dor da separação. Aleluia. E a finalidade do sofrimento e da morte de Cristo? Qual é a finalidade? Jesus sofreu e morreu por nós, aniquilando o pecado. Ele acabou, aniquilou. Hebreus capítulo 9, 26. Também Jesus morreu para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Nós continuamos pecador, mas do pecador remido pelo sangue de Cristo. Um pecador justificado. Não devemos servir mais no corpo do pecado. Jesus morreu também para que nos consideremos mortos para o pecado e vivos para Deus. Os que vivem no pecado, mesmo vivo, estão mortos. Quem vive pecando, sem confessar Cristo como seu Salvador, sem lutar para viver uma vida piamente santa, ele não está vivo, está morto. Morto no seu direito de pecado. Outra razão que Jesus morreu por nós, para que o pecado não reine nosso corpo mortal. Romanos 6 e 12. Jesus tomou nossos pecados em seu corpo, para que nosso corpo não seja mais instrumento de iniquidade, mas de justiça. Romanos capítulo 6, 13 e 19. Romanos 6, 13 e 19 diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Glória a Jesus. E o 19 fala assim: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentei os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então nossos membros devem servir à justiça para a santificação. Bendito seja o nome de Jesus. Sexto objetivo da finalidade da morte de Cristo: para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo, proporcionando a felicidade desta vida. Oh glória! É Atos dos Apóstolos 13, 26. Atos dos Apóstolos 13, 26. Aleluia! Atos dos Apóstolos 13, 26. Que maravilha! Que Deus bom! Aleluia! Diz: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então a bênção de Deus vem para nós através de Jesus Cristo. Glória a Deus. O sofrimento é a segurança da nossa salvação. Deus nos concede com o corpo santificado para a sua vinda gloriosa. Amém. Lembre-se, todos aqueles que seguirem a Jesus Cristo, que querem seguir a Jesus Cristo piamente, tem também as suas aflições, tem também as suas lutas, tem também os seus sofrimentos. Até porque sofrimento ainda é a marca do cristão. Nosso gozo é interior, porque no mundo, disse Jesus, tereis aflições, tereis pressões, mas tenha bom ânimo, tenha coragem, que eu venci o mundo. Glória a Deus, se Cristo venceu, posso nesta tarde fazer minhas palavras que disse São Paulo: em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Que a graça de Deus envolva a vossa vida e que sejais abençoados
Aleluia, no nome de Jesus Cristo. Meditemos no sofrimento de Cristo. Meditemos no pagamento que Ele fez para resgatar a sua alma e a minha alma que marchava a passo largo para os infernos. Oremos, amantíssimo Deus, Pai maravilhoso. Eu quero te louvar, meu Deus, por esta tarde gloriosa, por mais uma vez me proporcionar este momento de estarmos aqui te glorificando pela tua palavra, te servindo como um instrumento, um canal de bênção para aquele que está ouvindo, disseminando a tua semente e mostrando que a alma de cada homem na terra foi paga por Jesus Cristo. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que nenhum mal perdure em nossas tendas e em nossas casas, que as bênçãos possam parar sobre cada um, que o teu poder possa ser evidente em cada vida, meu Deus. Abençoe este ambiente, abençoe as organizações que servimos, a tua igreja na terra, meu Pai amado, aos servos e às servas, aqueles que ainda, pela tua palavra, de ser salvo. Deus, que nenhuma alma se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da graça. Eu te louvo por tudo, abençoe este jovem que está te servindo também neste momento, Pai, como instrumento em tuas mãos. Nos dê graça para vencermos tudo, no nome de Jesus Cristo. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito seja com todos, hoje, mas para sempre, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos.